Bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos, onde o lar é o protagonista de nossas vidas. Hoje eu estou com uma pessoa muito interessante, que entende de mulheres. Vou apresentar já a vocês, é a doutora Karine Bandeira Santos, que entende muito de menopausa e que entende de muito dos nossos vários momentos, né? Então, vamos lá conversar com ela, apresentar a vocês e doutora Karine Bandeira Santos, um prazer receber você aqui. Eu comecei falando que você entende de mulheres e entende mesmo. Quem entende de menopausa, entende de mulheres profundamente. E assim, eu vou, antes da gente abrir qualquer pergunta, a gente fala do lar como protagonista, e essa mulher protagonista dentro do lar, assim, é muito importante ela estar muito bem amada, muito bem cuidada, tem que se amar e ser cuidada com uma pessoa como você, né? Então, vamos lá, se apresente para a gente, me fala como foi que você foi para a medicina. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. Eu acho que falar do lar como protagonista, na verdade, é contar a história de uma vida inteira. E a minha história familiar e de uma vida inteira, eu tenho muito orgulho. Então, é muito bom estar num espaço que deixa esse assunto como protagonista. Outra que, para que me apresentar, se você me apresentou exatamente do jeito que eu amo ser apresentada. Então, você não me chamou de médica, você não me chamou de ginecologista, você me chamou como especialista ou que entende muito de mulheres. E eu acho que é exatamente o ponto de mérito e de objetivo de uma vida inteira profissional e pessoal minha é mais do que ser uma especialista em ginecologia, é tratar, é cuidar além do útero, dos ovários, da vagina, da vulva, da mama. Na verdade, eu cuido, eu acolho, eu trato da mulher que tem todos esses órgãos e outros muito mais além do que o físico. Então, a gente entender que saúde é um completo bem-estar físico, mental, social, cultural, sexual, é muito importante. A mulher sem um desses parâmetros, sem um desses fatores, ela não é saudável, ela não é feliz. Então, a gente entender isso é a melhor forma de cuidar de mulheres. E é assim que eu me entendo, especialista em saúde da mulher. Adorei a forma como você iniciou o programa. E o podcast, né, no caso. E aí, assim, como eu cheguei na medicina, na verdade, foi um sonho de toda a vida. Desde muito cedo, eu já em conversas com os meus pais e nas perguntas e todas as habilidades que eu tinha durante o meu dia a dia, durante a escola, me levavam para ter essa ambição de ser médica e de ser professora. E minha mãe, por várias vezes, disse: minha filha, ou você é médica ou você é professora. E eu consegui ser as duas coisas. Na minha carreira, eu me formei em medicina, atuei na medicina, depois eu me voltei para a docência, fui professora de várias faculdades aqui em Teresina, preceptora da Universidade Federal do Piauí, e não só dos acadêmicos de medicina, mas de médicos que faziam pós-graduação naquela casa. Então, tanto residentes da ginecologia obstetrícia como residentes de radiologia e diagnóstico por imagem, muitos dos que estão no mercado hoje já passaram pela convivência conosco. E isso sempre foi um objetivo, eu sempre fui muito obstinada até chegar a passar no vestibular, me formar. Eu sou formada pela Universidade Federal do Piauí e depois fiz residência em ginecologia obstetrícia, depois residência em mastologia, fiz muito a parte de diagnóstico de câncer de mama, até que, ouvindo as dores das minhas pacientes sobreviventes do câncer de mama, que sobreviviam a uma doença devastadora, elas chegavam com experiências de viver num deserto, de viver numa circunstância de muito desconforto, e aí eu fui novamente procurar como ajudá-las nessa vivência pós-sobrevivência de uma doença que realmente
impossibilita muitas terapêuticas que levam a qualidade de vida da mulher ao longo da longevidade. Nossa, olha que experiência. Bom, eu sabia que você tinha sido professora, eu sabia que você era especialista de verdade, porque, assim, especialista é quando você se coloca lá onde você se colocou aí. Você colocou, você viver, você olhar o outro lado de um momento, porque, assim, você falou, tocou num tema, minha mãe faleceu de câncer de mama. Então, a gente vem de uma geração que tem medo de falar sobre esse tema, o tema câncer de mama, o tema essa prevenção que você falou do seu trabalho de forma tão leve, uma leveza, que é o que eu sinto. A primeira vez que eu te vi, Karine, a gente tem o seu pai é meu amigo, ele nos apresentou, então eu senti, sabe qual a sensação? Que eu já era tua amiga. Aí, Que bom. depois de todo, depois daquele momento, eu comecei a te seguir na rede social. Aí eu me senti mais tua amiga ainda, porque você é amiga das minhas amigas. Oh, que coisa boa. E muitas amigas se consultam lá com você acompanha, como as meninas do Sex and the City, que você fez uma série bem legal falando disso. E, assim, o tema que muito me importa, muito me interessa hoje, esse tema da menopausa, porque quem 50, eu 50 agora, então fez 50, já está lá, já vem de algum tempo, né? E a gente não se reconhece, tem vergonha de falar que tem 50, primeiro as mulheres, não todas, né? Hoje já tem muitas mulheres que assumem seus 50 anos, e quando a gente está aos 45, eu comecei a sentir algumas coisas, muita irritabilidade, a paciênciazinha desse tamanho, que era mais ou menos assim: nossa, eu não sei se eu quero ficar mais nessa profissão. Nossa, eu não tenho mais paciência de olhar para essa pessoa. E aí, depois que passou o tempo, eu entendi que não tinha a ver com a profissão, não tinha a ver com a pessoa, mas tem a ver mais comigo. E, atualmente, eu estou mais ciente disso, que eu estou mais tranquila, porque eu estou sendo bem cuidada, né? Então, assim, me conhecendo meus humores, porque não é todo dia que a gente acorda boa de, eu tô no ponto de explodir e a pessoa vem e aí aciona a bomba. Na menopausa, acontece com todas as mulheres assim, ou é só comigo que tenho a paciência pequena mesmo? Me conta como é que as suas pacientes relatam esse tema. Realmente, menopausa é um momento, é um marco de vida que impacta muito a vida física e a vida de relações interpessoais e de produtividade laboral dessas pacientes, dessas mulheres. E é interessante porque, assim, muita gente chega para mim e diz: Karine, e você foi pioneira em desbravar esse assunto, a falar muito mais desse assunto. E desde então, ainda bem que fez escola, porque cada vez mais aqui em Teresina e no Piauí a gente fala sobre o assunto. Mas isso não era tão falado, não é porque não existia. Todas as mulheres vivendo muito. Se tudo der certo, é a frase que eu uso, se tudo der certo, todas nós chegaremos à menopausa. Ela é um marco fisiológico, é algo natural, mas significa que nós estamos vivendo além. As mulheres antes, e pouco se falava disso, porque não existia, porque as mulheres antes viviam pouco. A expectativa de vida das mulheres até 20, 30 anos atrás era 55, 60 anos. Ou seja, entrava Nossa, foi aí. Foi um dia desses. Um dia desses. E as mulheres chegavam a 52 anos, em média, entravam na menopausa, 55, 60, elas iam a óbito. Então, não se falava de longevidade e nem do que a longevidade nos trazia, que é a menopausa, o pós-menopausa e todos os seus efeitos. Hoje, a expectativa de vida da mulher é de 80 anos. A população que vai viver 100 anos já nasceu. Portanto, 1/3 e até metade da vida serão vividos pelas mulheres na pós-menopausa. E ela traz, realmente, todos esses sintomas que você relatou e muitos outros que muitas pessoas nem sabem que estão relacionados à falência da produção dos hormônios femininos pelos ovários, que é a menopausa. E muitas chegam dizendo: doutora, eu não vivi esse negócio de menopausa não, porque eu não senti calor. E não.
Menopausa, muito embora, e que bom que mais de 70% das mulheres vivenciam os calores, o ressecamento vaginal, mas outras que ou vivem esses e muitos mais, ou não vivem esses, elas podem sentir uma série de sintomas, como a irritabilidade, a labilidade de humor, a diminuição da disposição tanto para se trabalhar, para fazer coisas que se gosta, né? Como toda uma lentidão de raciocínio, cognição, memória, é o brain fog, aquele apagão da memória. Você tá falando, é aquilo que guarda água, pode beber vinho, né? Você sabe que está se falando de um copo, de uma taça, mas o nome não vem à cabeça, é o brain fog, é o apagão, mas tem vários outros sintomas de ressecamento, não só vaginal, mas de todas as mucosas. Então, a mulher sente o olho seco, sente que quando chora vem menos lágrimas, começa a ter mais patologias oftalmológicas. Na boca, diminui as secreções, a saliva, começa a ter gengivite e tantos outros sintomas de artralgia, porque diminui o líquido nas articulações, então começa a ter dor nas grandes articulações, joelho, ombro. Enfim, o que esses sintomas vêm para demonstrar? Que a gente está passando nada mais, nada menos do que por mais uma fase da vida. São ciclos. E aí, desde a infância, passando por todo o desenvolvimento dos caracteres da menina, quando ela menstrua a primeira vez e vira adolescente, e depois quando ela já tem o seu apogeu reprodutivo e engravida, e todo o desenvolvimento feminino se conclui, até que chega na última menstruação e toda uma vida recomeça. Então, muitas mulheres têm esse problema ou esse impasse ou são exitosas em falar da idade cronológica, mas hoje os 50 são os novos 30, os 40 são os novos 20, as mulheres de 60 mais, 80 mais, não tem mais aquela cara, nem a cabeça e a mentalidade daquelas senhorinhas de outrora e, portanto, hoje a gente tem todo um foco diferenciado e a medicina está aí comprovando cada dia mais que nós temos hoje no mercado tratamento, terapias, forma de melhorar a qualidade de vida, mantendo longevidade saudável e produtiva. Eu gosto de falar na mulher produtiva. Imagine Plena, você. né? Plena. Tá estando plena, porque assim, Karine, assim, hoje a gente tem uma opção, que é fazer reposição, e vou falar de um tema super polêmico isso. Muita gente vê, tem a opção de você repor hormônio e tem um médico lá que diz, não, você tem que viver a menopausa. Muitas vezes o cara, a pessoa não é uma mulher, não sabe o que é, não vivenciou essa menopausa, e eu sou contra. E aí tem a mulher, no caso você, que tá na mesma faixa etária, está aí vivendo a menopausa e sabe exatamente o que eu estou sentindo, está vivendo na pele. Qual é que eu faço? Eu estou falando porque eu estou falando de amigas. Que, Sim. Rosângela, eu não vou, eu tenho medo de reposição hormonal. Eu digo, amor, você quer viver apagão, viver com a paciência pequena, não ter paciência com os filhos, com o marido, no trabalho, ou você quer ter qualidade de vida, ter uma vida plena, ter um trabalho, tá se amando, porque assim, como a gente fala do lar, de protagonismo do lar, a mulher é muito importante, ela que, eu falo assim, no dia a dia, que a mulher é a que, digamos... Cuidadora. É a cuidadora, a mulher que é a pessoa que organiza o lar. Tu já pensou essa mulher desequilibrada, essa mulher com raiva, essa mulher cansada, essa mulher sem paciência? Esse lar, ele vai ficar desorganizado. Esse lar, ele não tem a mesma base. A mulher sem paciência, sem libido, isso aí vai ser horrível. Então, esse tema, eu digo, poxa, eu tenho que falar desse tema. Vou chamar a doutora Karine porque ela é muito boa nesse tema e o que a gente tem conversado e o que eu tenho visto de rede social, você fazendo, você fala muito leve sobre isso, essa leveza da gente estar o tempo todo
observando quem é você por trás, se você não tivesse essa irritação. Então, esse é um tema que me interessa e que muita gente tem um tabu, dizer assim, eu não faço ainda. Quantos anos você tem? Não, eu tenho 50, mas não estou sentindo nenhum sintoma da menopausa. E eu falei, nossa, então eu sou a pessoa mais diferentona da região. Ainda bem que eu tenho umas amigas que me falam a verdade, mas na maioria as pessoas não querem falar desse tema, desse assunto. Realmente é um assunto que cada vez mais a gente tem falado e tem muitos mitos e muitos tabus, até pela própria prática da medicina ao longo do tempo. A medicina é a ciência das verdades transitórias e a cada dia mais a gente tem trabalhos robustos, trabalhos feitos com técnica, com método, provando uma intervenção, que no caso é a reposição hormonal da menopausa, trabalhos multicêntricos, exatamente avaliando em vários lugares, vários perfis de mulheres que vivem não só com genéticas diferentes, mas com epigenéticas, todo o efeito do ambiente na sua saúde. E, portanto, hoje a gente tem resultados que mostram realmente o benefício da terapia hormonal da menopausa para as mulheres. Isso ganho não só de qualidade de vida e de melhora dos sintomas e os principais sintomas que se fala, que é calorões e ressecamento vaginal. Mas hoje se ganha não só qualidade, se ganha quantidade de vida. A mulher, muito embora ela tenha muito receio de câncer ginecológico, câncer de mama, câncer de útero, de ovário, o que mais mata a mulher são as doenças cardiovasculares. E se sabe que o hormônio, o nosso hormônio que é produzido pelo nosso ovário, que é o estrogênio, ele tem sim um impacto em prevenção de doença cardiovascular, que é a principal causa de morte em mulheres. As mulheres... Infarto, AVC, trombose, embolia. As mulheres morrem mais de coração do que de câncer, é um fato? É um fato, é um número. Então, a gente tem que pensar que se os trabalhos, não só da ginecologia, mas da cardiologia, mostram que a reposição hormonal da menopausa tem impacto no aparelho cardiovascular, então a primeira coisa a gente já viu. Ela é interessante não só para melhorar os sintomas e principalmente de calores e ressecamento vaginal, mas ela também entra como prevenção de saúde óssea, manutenção de saúde óssea, osteoporose, osteopenia, fratura levando a trombose e embolia. É tudo uma sequência de fatos e também, muito embora ela não seja uma medicação para prevenção de pressão alta ou de aterosclerose ou de doenças cardiovasculares em gerais, mas sim ela tem um impacto positivo em manter saúde, em manter parâmetros de pressão adequada, de controle glicêmico adequado e, portanto, mantendo o peso. A mulher, muitas perguntam, doutora, reposição hormonal engorda? Não, muito pelo contrário. A mulher perde o metabolismo, vai ficando lento com o passar do tempo. E repor os hormônios que faltam, que são os hormônios femininos, faz com que seu metabolismo fique adequado, você mantenha seu peso, cintura abdominal, que é um fator de risco para doenças cardiovasculares e, portanto, você mantém os fatores, o que seriam fatores de risco para doença cardiovascular, em controle. E mais, muitas têm preocupação com o hormônio para câncer, como se o hormônio desse câncer de mama ou um câncer ginecológico, mas não se preocupa que a obesidade, o sobrepeso, o acúmulo de gordura, isso sim dá muito mais câncer ginecológico do que a terapêutica hormonal. Então, é um mito, hormônio versus câncer, é um mito? É um mito, é um mito. Hormônio, ele não gera câncer. É claro que para a gente prescrever hormônio para uma mulher, eu tenho que fazer toda uma análise, todo um cuidado com a saúde dela, avaliar os antecedentes pessoais e familiares, avaliar os exames de rotina recentes e, se não tiver contraindicações, está mais do que discutido pela comunidade médica e científica que tem benefícios e impacto para essa mulher climatérica e menopausa. Não precisa ela parar de menstruar para iniciar uma terapêutica. Um pouco antes, no climatério, quando já tem sintomas e esses sintomas geram impacto na qualidade de vida das mulheres, já tem indicação de entrar com esse tratamento. Qual a idade ideal para eu procurar
a ginecologista para começar a fazer essa reposição? Para fazer a reposição hormonal, Aham. pode até demorar um pouco mais, mas para ir no ginecologista, ontem. Ginecologista é o clínico da mulher, é o primeiro médico e é a partir dele que vai gerenciar todos os possíveis e futuros encaminhamentos dessa mulher, a cuidar da saúde dela. Então, a menina vai ao ginecologista desde a primeira menstruação e, às vezes, muito antes disso. Eu também sou especialista em ginecologia da infância e da adolescência. E antes da primeira menstruação, quando se tem algo que não está condizente com o desenvolvimento cronológico compatível para aquela fase da infância, já deve se levar. Quando tem, às vezes, antes da primeira menstruação, para orientações, e é preciso saber que consulta ginecológica não é só para a gente tratar doenças. É muito antes disso. É uma prevenção. A prevenção para você manter saúde. E aí, quando chega lá na época do climatério, que o climatério é uma fase de vida que começa aos 40 anos, então, se a sua pergunta é direcionada para uma atenção mais específica para o climatério e menopausa, a partir dos 40 anos, liga-se a antena, já que tem que se ter uma dedicação maior para todas as transformações que vão começar a partir dessa fase, mas que se você não poupou sua saúde, se você não se colocou no protagonismo a ter mantido ao longo do tempo uma boa saúde, sem nenhuma doença de base, você já perdeu tempo. Olha só, ultimamente eu tenho falado com algumas amigas, porque a maioria está aqui na minha faixa etária, ou ali 5 anos mais nova, ou 5 anos mais velha. As mais velhas falam de menopausa de boa, sentam com a gente, e tal. Algumas delas, inclusive, estão bem atrasadinhas para fazer reposição. Não, ainda estou menstruando, eu não vou. Não é o horário, ou o horário de buscar a médica, não é quando para, né? Não. O tempo é bem antes, como você falou. Bem Mas antes. eu estou, assim, sentindo um movimento, assim, eu vou buscar agora a ginecologista tal, porque ela é especialista em hormônio. Ou eu vou consultar um médico, ou esse médico que ele é contra. Existe digamos, o contra e a favor. Como é que está essa visão sua com relação a esse fato? Contra, a favor do hormônio. Os médicos estão mais atuais ou quem não sabe é quem não estuda sobre o hormônio? No começo da sua apresentação, você me chamou de especialista. Eu acho que mais importante do que ser especialista é ser atualizado. Uhum. E eu tenho uma busca incessante, frequente, constante por cursos aqui no Piauí, que o nosso Piauí tem uma medicina de valor, mas também fora. E exatamente para ir em busca desse conhecimento, que às vezes está fora, até que seja publicado e chegue ao conhecimento de todos, demora um pouco, então a gente termina tendo um delay, e a gente não pode ter delay no cuidado com as pacientes, com as mulheres que nos procuram. Quando alguém me procura, Rosângela, mais do que segurança ou mais do que entender se eu tenho uma autoridade científica, porque muitas vezes quem não é da medicina não consegue avaliar, mensurar o conteúdo, a autoridade médica, mas ela quer ter certeza e quer ter segurança, ela quer ser acolhida. Então, esse relato de colegas que desvalorizam a queixa das pacientes e muitas vezes elas chegam dizendo, doutor, eu falei tudo isso e me disse, não, você vai ter que aguentar porque sua mãe aguentou, você também vai aguentar. Já me disseram isso. Não é? Já. Então, já. assim... Já fui médico e disse, não faça isso não, isso aí, isso é câncer, não toma esse negócio aí porque isso aí dá câncer. E a gente fica assim, nossa, o que eu vou fazer? Mas, quando eu vou olhar de verdade, profundamente, a gente começa a entender. Essa pessoa ela não estudou. Porque tá a doutora fulana falando, por que esse cara está falando isso ou essa? Eu já vi, foi mulher falando disso. Olha, se a sua mãe aguentou, você vai aguentar. É normal, faz parte da vida você ter esses calores, você ter essa irritabilidade. Mas eu indico essas coisas levinhas que não adianta, me passou uma coisa bem leve, que não me adiantava em nada. Eu continuava irritada e continuava com o mesmo sintoma, só um pouco amenizado.
Eu acho que, felizmente, cada dia mais, e a gente procura sempre levar esse conhecimento para todos que convivem com a gente. Eu acho que a cada dia menos temos profissionais dessa forma e que bom que a gente está conseguindo contaminar positivamente esse conhecimento. E isso, claro, graças aos estudos. E é como eu digo, a gente fez especialização em um dado momento da nossa vida. Se não se mantém atualizado ou fechado a, pelo menos, a ler os estudos, a analisar os trabalhos que estão sendo feitos, as experiências positivas que estamos conseguindo ao longo do tempo, é você se fechar para o novo e para o que tem impacto positivo na qualidade e na quantidade de vida. Então, felizmente, isso está diminuindo. Uma coisa que eu acredito que a gente tenha que evidenciar e valorizar é que, cada vez mais, a comunicação assertiva ela é importante. O tempo é cada vez mais efêmero, a gente tem pouco tempo para passar a mensagem, a rede social vem com isso, e o tempo que a gente tem é de 30 segundos, que é o tempo de um stories, ou pelo menos é o tempo que cada um retém a atenção em uma notícia. Então, de forma muito rápida, de forma muito objetiva e de forma assertiva, a gente tem que passar uma mensagem. Eu acho que mensagem só leva a magia se ela conecta quem está informando e quem está recebendo a mensagem. Comunicação é isso. Tem que se falar e tem que se entender. Então, tem que ir e voltar. E a rede social tem possibilitado isso. Eu acho que eu sou muito didática, as pacientes falam muito bem, a doutora, a senhora explica tudo e dá orientação, às vezes, de coisas simples para manter a saúde, de higiene pessoal, higiene íntima, que é uma coisa... A forma que você fala na rede social é muito legal. Até falando detalhes, assim, bem legal. Eu digo, nossa, gente... É muito legal. A tua rede social está muito boa, mesmo porque ela é muito informativa e é disruptiva. Você está fazendo uma diferença. A forma leve que você trata o tema menopausa, até da limpeza, como você fala da higiene íntima, você fala do DIU, a forma muito... Eu indico, assim, quem está nos vendo, seguir a doutora, porque realmente ela fala muita coisa que traz... Porque, assim, na verdade, eu, Rosângela, eu sigo na rede social quem me informa e quem eu gosto. Assim, esse aqui eu tô... Então, ali eu me prende, né? Porque eu estou aprendendo, eu estou tirando alguma coisa daquela postagem, né? Pode ser até longo, mas eu estou ali. Então, você coloca muita coisa legal para a gente informar. Por isso, assim, que é importante uma pessoa... você está gerando uma comunidade ali. Eu vi que você colocou também lá encontros. Isso. Esses encontros que você faz, é encontro de médicos ali ou é encontro de pacientes? Exatamente, me explica o que você faz nesses encontros. Bom, primeiro, só para concluir, eu acho assim... É muita pergunta. É muita pergunta. Eu vou pegar muita porque dúvida. Você vai falando e eu vou pensando em várias coisas que a gente tem para abordar na sua fala. Sua fala é muito feliz, contempla muito a mulher contemporânea, né? E, por exemplo, a rede social, eu estou há pouco tempo, e falar de medicina eu sempre falei a vida toda, dei aula, mas como que eu consigo falar de medicina sem falar de medicina? Então, como é que eu consigo passar orientações, formas de conduzir a vida sem ser durante um congresso ou dando uma aula científica? Isso é muito importante porque, como você disse, é disruptivo. Na hora que eu faço isso, eu chego na vida e na casa de pessoas que eu nem consigo mensurar. Eu democratizo a informação. E eu me coloco como médica, como uma facilitadora da saúde. Eu acredito em educação e saúde e cada momento para pensar na ideia, em como nós vamos executar aquele post, como é que vai ser a estética, a música,
Tudo isso para agradar a mulher contemporânea. E nesse sentido, eu entendo que, já que eu acabei de falar que saúde não é só físico, mas também é mental, a gente também tem encontros. Eu já mostrei encontros de amigas que são, dentre aquelas, tem pessoas que eram e são minhas amigas e são minhas pacientes. Ou que foram minhas pacientes e viraram amigas. Que chegaram por relações comerciais, intermediadas por convênios, e hoje me seguem independente de qualquer Convênio ou intermediador desse relacionamento. Isso tudo não só pelo que eu fiz, ou não só pelo que eu não fiz, mas por todas as dores que eu acolhi e por tudo que eu fiz essa pessoa sentir. Isso não é uma Virou palavra... uma comunidade Isso ali. não é uma fala minha. A gente vai ser lembrado em algum momento, não por tudo que fez, não por tudo que não fez, mas pelo perfume que deixou na vida das pessoas. Então, se você acolhe, isso é muito interessante. E ontem, vai até para a rede social por esses dias, a gente teve, inclusive, um encontro de médicas ginecologistas. Foi um jantar em que a gente debate um assunto. Ontem foi um assunto específico de vitamina D, que é muito interessante para a saúde da mulher. E muito além do que o momento científico para se discutir o assunto em questão, é a experiência do consultório de cada um. É que cada um trata mulheres diferentes. E muito além disso, tudo que a medicina nos proporcionou em termos de saúde para nós mesmos, porque quem cuida também tem que ser cuidado. E tudo que nos proporcionou além do profissional, que também reverte para como nós atuamos no profissional. Então, tem encontros dos mais variados, de pacientes, tem de amigas, tem de outras ginecologistas e especialistas. É muito bacana isso. E aí, passando esse assunto aí, que é a menopausa, que muito me interessa, eu passaria mais 1 hora aqui conversando com você sobre esse tema. Muitas. Mesmo porque eu estou vivendo e eu gosto de falar sempre numa mesa, ou num café, ou num restaurante, que a gente encontra as amigas, eu falo do tema. Ou encontro com as amigas da mesma faixa etária. Ou surge espontaneamente, porque alguém comenta ou se queixa de algo. Ou tu tá bem, aí tua pele tá tão boa. Como é isso e tal, o que tu tá fazendo, tu tá com qual médico que tu tá usando, o que tu tá fazendo, tu tá treinando. Então, é esse tema. Então, eu tô vivendo, tenho que viver Sim. em plenitude. Sim. Mas voltando aqui para o mercado imobiliário, que não é imobiliário, eu sei, assim, conheço a clínica bem de perto, por dentro, e Sanvita está lindo. Quero lhe parabenizar, porque a estrutura está linda, o consultório está lindo, o seu consultório está lindo, está tudo. Parece que a gente não está num consultório. Aquela inspiração veio de onde? Quem te inspira a fazer de forma tão diferente? Bom, é lógico que a gente é o somatório de 5, 7 pessoas com quem a gente convive diariamente. E eu sempre me guiei a estar por perto de pessoas que me inspiram. Isso é a principal inspiração, a família. Meu marido sempre me apoiando em cada novo projeto que às vezes parece louco, progressista, enfim. Mas falando do Sanvita e daquela casa, e eu chamo de casa porque, primeiro, é a minha casa de moradia de uma vida inteira. Eu esqueci desse detalhe, porque eu ia falar no mercado imobiliário e falei, a sua casa é a sua casa que você viveu por muitos anos ali, se transforma na clínica, porque ali foi um processo, né? E aí... Hoje está lindo daquela forma, né? Mas continua. Eu esqueci desse detalhe de falar que era a sua casa, que você viveu com seus pais e seus irmãos, Muitas pessoas nem sabem, Rosângela, mas meu pai, ele é arquiteto de formação, formado pela UNB, numa época em que as formações de arquitetura, ela levava em consideração a edificação estrutural.
E ele vem com toda essa história. Meu pai tem um olho estético muito apurado, Muito bom gosto. muito bom Sou gosto. fã dele, ele sabe Eu disso. também. Foi Demais. meu vizinho ali no condomínio Terra dos Pássaros, então assim, ele morava quase ali, vizinho mesmo, do lado não, ele morava na rua de trás. Isso. E assim, vivendo todo o momento imobiliário, desde de quando ele chegou no Piauí, da formação dele em Brasília, papai foi construtor e dono de imobiliária. Muita gente não sabe disso. Habitat era o nome da empresa. E ele construía casas. E a casa nossa foi construída num lote, quando, numa das visitas, minha mãe foi visitar a obra com ele e se encantou pelo espaço. Eles recém-casados, moravam num apartamento pequeno e minha mãe se encantou com o espaço e disse: eu queria essa casa para ser nossa. E aí o papai mudou completamente os planos iniciais e a partir daí, adaptou para ser a casa de morada. Depois, ele comprou os 2 lotes, cada um de um lado, e virou a extensão que é hoje aquele espaço de área construída. Tinha a parte arborizada e tinha uma área que tinha um canteiro que parecia uma praça. E, sensivelmente, a inauguração foi nos meus 2 anos de idade. Meu tio já não está mais aqui, eu vou citar o nome dele, porque ele foi muito sensível, o tio Chico Melo. Ele viu aquele espaço e ele mandou fazer uma placa de praça, Praça Carine Gabriele. E foi inaugurada no meu aniversário de 2 Olha que legal, anos. que linda, história linda. E a gente viveu O protagonismo do lar aí, o né? protagonismo do lar. E só somos o que somos hoje porque reunimos uma série de experiências, de memórias ao longo de tantos anos. Eu só saí de lá para me casar e logo depois para ir embora. Fui para São Paulo e fazer toda a pós-graduação que ainda tinha adiante. Mas sempre os retornos, e com os meus irmãos, Ana Gabriela e Washington Bandeira Filho, do mesmo jeito. Meus pais sempre fazendo com que aquela casa, aquela edificação, aquela construção se transformasse em lar. Disse até que existem mais de 2 bilhões de casas no mundo inteiro, mas só um a gente chama de lar. E lar tem esse significado. Anos depois, a gente conversando e com sonhos de montar a clínica e sempre pensando que seria numa estrutura de casa, numa esquina, que a casa fosse plana. E minha mãe sempre profetizando que ali seria a nossa clínica. E a gente não levava isso em consideração porque significaria a saída deles por algum motivo daquele espaço. E a gente não queria que fosse por motivos ruins. E, felizmente, o tempo passou até que, logo depois quando a pandemia começou a abrir, meu pai chamou os filhos e disse: eu vou colocar para frente a história da chamada clínica, que, na verdade, não é uma clínica só minha. Ali é um núcleo de saúde e com vários espaços. Dentre eles, tem 3 salas que são da FEME, da Clínica FEME, que hoje é o Grupo FEME-GO. Sou eu, a Arimatea Santos Júnior, meu esposo, e a Ana Gabriela Bandeira Zabulon, minha irmã, 3 ginecologistas e obstetras, que tentam, com a sua expertise, cuidar da saúde da mulher em todas as suas fases. Então, a história daquele espaço que é uma casa de morada e que vira. A Sanvita, eu adorei o nome também, porque foi muito feliz a Sanvita, a fachada também. Tudo ali é encantador. Os espaços, a decoração, o cuidado, o estacionamento, que é um problema que a gente tem aqui em Teresina. Tem estacionamento, a localização e o entorno, que vocês mudaram o entorno. Inclusive, a vizinhança toda está mudando. É assim, opa, eu não vou ficar com essa cara aqui, eu vou mudar. Então, parabéns, isso aí, o desenvolvimento imobiliário, ele parte de uma pessoa que acredita. Dr. Washington, ele é meu amigo, assim, eu adoro, sou muito amiga e admiradora dele, né? Porque ele está sempre na vanguarda, ele está sempre ali olhando, adoro conversar com ele, porque ele está sempre vivo, ele está antenado, ele está nos lugares certos.
Adoro que ele encontro sempre eles no restaurante no domingo, a família, essa família tão unida, como é ser filha do Washington, nessa família com base tão sólida, porque vocês são três Três. irmãos. O Washington Bandeira Filho, que hoje é o secretário ele é secretário de Educação. Educação. Secretário de Educação do Estado, a sua irmã que está lá também. Ana Gabriela Bandeira Zabulon, eu e meu esposo, Arimatea Santos Júnior. Olha só, dentro da clínica está ali a família, mas que quem, no fundo, deu essa base foi os pais que acreditam muito nos filhos e no amor dessa família. Me fala a base aí da mãe e do pai. Desculpa, eu esqueci o nome da tua mãe, a dona Lurdinha. Eu conheço ela, muito linda. Maravilhosa. Muito bonita, só anda bonita, cheirosa, arrumada. Encontro sempre eles. Qual foi a base aí dessa família? Como é ser filha do Washington, dona Luísa? Lurdinha. Lurdinha. Às vezes, Rosângela, a gente nem sabe que a gente está vivendo um milagre, o milagre que a gente sempre pediu. Uhum. Mas entre a gente sabe, sim. Meus pais, Washington e Lurdinha Bandeira, sempre nos mostraram que quando a gente tem perdas, erros, falhas, a gente tem que voltar para dentro de casa, a gente tem que chorar se esse for o momento de chorar, de ir ao fundo do poço, mas também de identificar onde que foi a falha, saber e prospectar e programar como sair daí no dia seguinte, procurar, como o papai fala, cair no campo e ir atrás dos objetivos, procurando o nosso espaço, porque o nosso espaço é nosso, sem derrubar ninguém. Uhum. Para ter o meu espaço, para que ele seja eticamente, moralmente, com todos os benefícios, a gente tem que saber o nosso valor sem desvalorizar quem está do lado. Então, sempre ir lá no fundo, subir à tona como fênix e como realmente ressignificando esses momentos e não só chorando nos momentos ruins, mas principalmente e também festejando os momentos bons. Então, essas nossas reuniões familiares, você vê no restaurante, mas eu adoro receber na minha casa. Depois você vai lá em casa para conhecer, que é um espaço maravilhoso também. Eu tenho, como você disse, como é que eu me inspirei para criar aquele espaço do meu consultório. Tenho o meu pai, que é especialista em tudo, ele sabe muito do que eu gosto, o que me atrai, e ele conseguiu transferir, ele trabalha muito com a Evangelina Guerra, conseguiu colocar em prática exatamente o que na primeira reunião a gente conversou e muito mediado por ele. A minha casa também é um espaço maravilhoso, como eu te digo, eu adoro receber a Kessia e a Ivelise sempre também presente nesse espaço. Então, eu tenho pessoas que têm senso de estética que sempre me guiaram e lapidaram. Porque, às vezes, eu, como médica, sei o que eu gosto ou o que eu não gosto, mas eu não sei, lógico, que não é minha especialidade, ambientar, decorar, construir algo. Mas se certificar de bons profissionais como esses é muito importante porque torna tudo realidade. E uma coisa que eu sempre disse, eu quero um local de trabalho que não pareça um consultório, um hospital, uma clínica. Muitas pessoas, elas se afugentam, nem vão a esses espaços porque, vou encontrar doença, eu não gosto, aumenta a pressão, tem a hipertensão do jaleco branco até por conta disso. Então, criar um ambiente que fosse confortável, que a pessoa quisesse ir várias vezes à procura de saúde. Claro que eu trato doenças, mas também procurar saúde era o nosso objetivo. E quando eu digo que as pessoas se sentem em casa, não é mentira. Elas sentam na sala de casa, da minha casa. Então, elas se sentem em casa. Então, parece que eu estou na sala da sua casa mesmo, porque a decoração, ela chama isso, o ambiente chama isso. Vocês marcam o horário certo, não fica aquela coisa de você chegar... ordem de chegada. Ordem de chegada, aí fica aquele monte de gente esperando aquela coisa e todo mundo com o examezinho na mão, meu Deus, isso aqui é um lugar horrível. Não, ali é um lugar gostoso,
decoração perfeita, ambiente. E ali você não está no médico, você vai falar com a amiga Karine, que vai lhe dar um diagnóstico, mas vai tratar, vai cuidar de você, mas está ali num ambiente bem gostoso. Parabéns pela clínica, parabéns pelo espaço, parabéns por estar à frente, porque a gente precisa de pessoas mudando, saindo da caixa. Como meu filho falou ontem, ele falou, mãe, ele falou assim, Karine, eu respondi, está fazendo um exercício de espanhol, que ele faz espanhol, e ele falou, tem 12 anos. Para eu encontrar a resposta, eu tive que sair da caixa. Olha só. Adoro. Então, a gente tem que sair da caixa, né? Isso. Não pode ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa, né? É como eu digo, a mulher, hoje, a mulher contemporânea não é mais a mulher que nós tínhamos como imagem de anos atrás. Então, ela modifica. Quem cuida dela também tem que modificar. O espaço em que ela procura para se cuidar também tem que modificar, tem que se adequar. E eu acho que alinhar tudo isso, medicina, prevenção de doenças, conseguir saúde, bem-estar, produção, produtividade, alinhar tudo isso e a cabeça dessa nova mulher é muito importante para que ela chegue nos profissionais adequados, nos profissionais que vão conseguir proporcionar o melhor tratamento quando possível. E a gente fala aqui de menopausa, não é só de tratamento hormonal. Para aquelas que não podem ou que não querem, tem muitas outras coisas que não envolvem hormônios e que são possíveis. Porque a gente tem que beneficiar a mulher, cada uma de forma individual. Uhum. Isso a gente sempre deixa claro. Talvez ela chegue... doutora, minha amiga está fazendo aquele tratamentozinho, foi prescrito isso. Mas não é a mesma mulher. Eu tenho que avaliar as dores individuais. Não é porque você passou para uma pessoa... não, eu quero o mesmo, deixa eu passar aqui. Não é assim. Uhum. A experiência de cada uma é diferente. E, às vezes, a gente tem... essa entrega do meu serviço é complexa, porque eu tenho que educar, tirar dúvidas, desmistificar os mitos, as controvérsias, entender como é o perfil dessa mulher, como é que ela trabalha, como é que ela atua no dia a dia, para saber se as vias de administração, se o que a gente tem hoje é realmente adequado, se aplica para a vida dela. Por exemplo, tem pacientes que eu prescrevo comprimido e que eu avalio ao longo do segmento que aquela via de administração não é adequada. Porque ela não gosta de todo dia estar fixa a uma medicação, a ter que se lembrar de uma medicação diariamente. Então, eu tenho que procurar uma outra via. E vários outros exemplos eu poderia dar nesse sentido. E voltando, porque eu acho que é uma pergunta que sempre me norteia, é como ser influenciada, como conviver com pais que transformaram uma casa em um lar. É o maior milagre da minha vida. É muito especial e nós estamos às vésperas do Dia dos Pais. É muito oportuno falar dele e da minha mãe. Às vezes, todo mundo que me conhece sabe muito da participação deles em todos os momentos. E a minha mãe é uma pessoa fenomenal, maravilhosa, de um espírito muito jovem. Ela sempre anda cheirosa mesmo, como você falou. Ela sempre anda bonita mesmo, sempre colocou isso pra gente, sempre para que a gente se valorizasse como pessoa, para que a gente sempre se valorizasse como mulher. Ninguém poderia tirar o nosso brilho, mas também a gente teria que inundar o nosso brilho com outras pessoas, levar os nossos conhecimentos, beneficiar outras pessoas, quer a gente conheça ou não, a rede social democratiza isso e faz isso, mas em todos os meios, sempre que a gente chegava com uma situação, minha filha ajude, minha filha faça. E ela ficava no outro dia, e como foi que você fez? E tomando nota para ver se a gente estava no controle e orientando, é a palavra deles, orientação. Eu digo até que eles vão escrever uma sequência de livros de orientações, parte 1, 2, 3, 4, 5, 10, infinito, porque eles sempre participaram disso. Uhum. E, às vezes, falar de pai, parece que o pai tem uma figura meia coadjuvante.
nisso tudo, como se a protagonista fosse sempre a mãe. E eles conseguem transitar com as figuras de protagonista e coadjuvante de forma muito leve, muito fisiológica, muito harmônica. Quando um é protagonista, o outro é coadjuvante. Quando um é protagonista, o outro é coadjuvante. E, às vezes, os dois são protagonistas. E, às vezes, os dois saem de cena para que a gente consiga desempenhar o nosso papel como ser independente. Então, é fabuloso estar no meio deles. E tudo que eles nos ensinaram, todas as memórias afetivas que veio com a casa da Rua Governador Joca Pires, que é assim que a gente chama, a casa da Rua Governador Joca Pires. E foi o que proporcionou com que a gente tivesse todos os nossos outros projetos imobiliários ou não. Porque, assim, não é um projeto só imobiliário. Às vezes a gente começa lá no primeiro... Eu gosto de falar desse tema, porque vocês compraram lá atrás, você falou 2 anos de idade. Isso. Contou uma história linda, que foi a Praça Carine e Gabriele. E você contou o processo de que foi viver ali, e você veio até o São Vita, e você imagina, o imóvel, ele está como protagonista. E eu chego lá... E eu vejo, eu fico imaginando quando eu entro, porque eu conheço a história da casa. Eu conheço porque desde o momento o primeiro momento que ele saiu, que ele foi para o condomínio, que ele colocou para locação, eu já conhecia a história, né? Então, a gente coloca esse imóvel como protagonista, mas quem viveu é o protagonista da história. O imóvel está ali, fazendo parte da história. E, nesse caso, eu entendo hoje por que você é simpatia, que a gente chega e já acha que é amiga, porque eles dois fizeram disso, desses ensinamentos, esse pai e essa mãe fazendo esse presente, porque eu sinto que ele é seu fã. A gente, cada vez que eu converso, vou lhe apresentar para a Carine. Vou lhe apresentar porque vocês precisam conversar. Vocês vão se dar muito bem. Era isso que ele falava. Até o dia a gente marcou algumas vezes. Não, vai dar certo. Então, eu gosto dessa história, dessa experiência, de entender por que a pessoa é o que ela é. Como foi que ela chegou até aqui? A história dela, né? E é muito bom esse momento que eu consigo conversar e entender. E aqui nesse podcast a gente consegue conhecer mais as pessoas, conhece as histórias, né? Porque jamais a gente sairia para tomar um vinho e falar desse tema. Olha, tem uma praça com meu nome lá na minha casa. Então, todo mundo agora sabe que tinha a praça com a Carine e Gabriela. Agora, como é a Carine mãe? Como é a Carine hoje dentro do mercado como profissional e ela mãe? Como é que você divide isso? É equilibrista dos múltiplos pratos, né? E, portanto, das múltiplas funções que eu desempenho na minha vida. E blogueira, né? Agora. Ainda tem mais essa, porque, como eu digo muito, eu aprendi na faculdade a ser médica. E agora o mercado de trabalho está me levando justamente para mostrar o meu trabalho. Tem muita gente que me conhece de vários segmentos da minha vida, mas que hoje eu tenho algo a mostrar e que impacta na qualidade de vida das pessoas. Então, e muda muito a vida da gente. Muda. Quando você fala de um tema que a pessoa ali tem uma curiosidade, né? Isso faz diferença na vida da gente. E ainda mais um assunto novo, entre aspas, né? Que está tão trabalhado, tão debatido em rede social, em programas de TV, por influenciadores, em podcasts, enfim, nos meios científicos, nas rodas de conversa, nos restaurantes. E meus filhos, ser mãe do Henrico e da Sofia é muito especial. E eles vivem e apoiam todas essas facetas, todas essas figuras, a profissional, a mãe, a educadora, a dona de casa, porque eu gosto de ser dona de casa, de arrumar, de organizar. Eu sou muito sistemática em tudo que eu faço. Então, eles presenciam isso e eu acredito que deva ser um ensinamento mesmo quando eu não estou ensinando ou orientando eles a fazer isso. O exemplo é uma forma muito importante
de ensinar. Então, ser mãe tem todas as dores e delícias. Tem dia, como você disse, que a gente nem tá tão bem assim, mas é sempre na sede, no objetivo de acertar. E entre erros e acertos, o saldo é muito positivo. Eles me ensinam muito também. E nesse entremeio de conviver e de viver as várias experiências. E mais ainda, meus filhos não tiveram a oportunidade de vivenciar o Sanvita enquanto casa da Rua Governador Joca Pires. E hoje eles estão tendo a oportunidade de entrar ali e de ver como a gente nomeia. O quarto da Ana Gabriela, o quarto do Austin Filho, aqui era o quarto do vovozinho e da vovozinha. Eles ficam mais na imaginação, né? Exatamente. Hoje também a gente conseguiu trazer meu cunhado, minha sobrinha Mariana e afilhada, a minha cunhada Fernanda Negrão, que é cirurgiã de face. Então, assim, trazer... Ela tá com o consultório dela dentro do Sanvita. Também lá, exatamente. Então, poder trazer quem amamos para vivenciar o que nós vivemos e como nós chegamos aqui é algo que vai além das palavras, porque realmente, na hora que eu estou falando aqui, num milésimo de segundo, eu vivi minha vida inteira, passa várias imagens em recortes e poder não só contar verbalmente, mas levar todos para sentir o ambiente de lá, é uma outra experiência. Meus filhos são também filhos de açúcar do meu pai e da minha mãe. Então, eles são vovozinhos e vovozinha muito dedicados e eles adoram saber que aquilo foi construído pelo vovozinho, que ele modificou, que foi tudo feito assim, aqui, que a mamãe aprendeu isso aqui em tal lugar, que em tal lugar era a cozinha, onde a gente sempre tinha as nossas reuniões. Então, assim, trazer para eles Aí eu vivo novamente experiências excelentes, positivas e de tantas memórias de uma vida inteira. É maravilhoso ser mãe do Henrico e da Sofia. Falar deles eu falo demais. O Henrico tá com 15 e a Sofia com 9. Tá, eu encontrei o Henrico algumas vezes, inclusive na clínica, né? Isso. Acho que as 2 vezes eu cruzei com ele lá, as vezes que eu fui gravar lá, ele estava lá. A Sofia não, acho que não estava lá. Não estava. Quando você coloca os filhos, assim, todo mundo que conversa aqui, parece que é um tema muito importante, né? Os nossos filhos, mesmo porque é uma dor que a gente... a dor e o prazer de ser mãe, né? A gente se cobra muito como profissional, a gente se cobra muito como mãe. Você se sente nesse papel pressionada também, nessa cobrança? Porque, assim, eu me sinto cobrada. Eu me sinto... hoje mesmo, eu conversando com meu esposo, logo cedinho, ele fala assim, Rosângela, nós temos o Murilo está com 12. Ele vai ter mais 6 anos aqui coladinho na gente. Depois ele vai voar. E aí é mesmo com pressão ali. Eu me sinto assim, eita, eu tenho que aproveitar ao máximo. Me fala, tu se sente também assim? Cobrada? Pressionada pela... Não é uma cobrança, digamos, é a curtição. Meu Deus, eu tenho que aproveitar ao máximo. Mas essa cobrança da gente com relação ao trabalho e ser mãe é uma outra cobrança, não essa que eu falei agora. Confundi tudo aí, baguncei, mas essa cobrança de ser mãe e essa cobrança de ser profissional. Você se sente assim cobrada ou não? Sinto. Dizer que eu não sinto seria uma mentira, uma inverdade. Eu sinto cobrada, sim, como em vários momentos da minha vida, cobrada por motivos diversos. Não só para ser uma mãe presente, mas por ser uma mulher mais bonita, ou sempre bonita, saudável, sempre me cuidar, ou para ser sempre atualizada, cheia de conteúdos, ou para ser sempre atenciosa aos meus pais, ou para ser sempre atenciosa e oferecer o meu cuidado a quem me procura. Mas eu não vejo essa cobrança como algo negativo. Uhum. Eu acho que é algo que a gente tem que avaliar. Acho que, muitas pessoas sabem até onde chegar, onde querem chegar, mas não sabem como fazer isso. E a gente tem que aproveitar o tempo, tem um timing das coisas. E é certo,
as crianças, elas têm um tempo certo para serem crianças. 18 anos, elas chegam por todas as classificações da Organização Mundial de Saúde, ou mesmo de entidades ligadas ao cuidado com criança e adolescência, 18 anos ela é considerada adulta. E, muitas vezes, vão procurar os seus próprios caminhos, além casa, além do próprio lar. E isso não quer dizer que elas vão se afastar da gente. Mas sim, a gente vai perder, ou pelo menos vai ter menos tempo de quantidade, talvez mais tempo de qualidade, com eles nesse momento além. Então, assim, a gente tem que aproveitar cada tempo no seu tempo certo, de forma a conseguir com que aquele tempo renda. Se a gente não faz esse pensamento da conversa que você teve com seu esposo, de repente vocês vão desperdiçar o tempo de uma forma adequada. Não só para o desenvolvimento deles, mas também para o desenvolvimento e prazer de vocês. Então, eu acredito na cobrança e eu me sinto cobrada porque tem múltiplas funções a serem desempenhadas e desempenhadas com qualidade, mas eu entendo que também é para que se programe e se consiga, diante do tempo, ter o maior aproveitamento, o maior rendimento para mim e para eles também. Porque eu já vi muito empresário, a minha pergunta mais no sentido que eu já vi muito empresário falar assim, Karine, depois de muito tempo, Rosângela, eu perdi os melhores anos dos meus filhos. E aí a gente que eu lhe vendo tão dinâmica, o tempo todo se reinventando, professora, inovando, a gente pensa, meu Deus, será que eu estou fazendo demais ou não? Então, quando você fala, eu faço tudo isso e, ao mesmo tempo, é mãe de dois, de um menino e de uma menina, que são dois filhos únicos, que eu falo... eu também digo assim. Eu falo que eu sou mãe de 3 filhos únicos. Eu tenho um de 24, que mora em São Paulo, inclusive está quase casando, está noivo. Eu tenho um de 18 em Fortaleza, e um Murilo aqui. Então, eu meio que me cobro mais, porque já estou no terceiro, no que mais novo. Então, esse start aqui, eu estou me cobrando, porque eu sei que o tempo é assim, ó. E vejo muita gente falar, nossa, não aproveitei. E gosto de saber, né? Gosto de perguntar aqui no podcast como essa vivência com os filhos, e mesmo porque eu quero despertar em quem está nos assistindo, em quem está aqui, porque é uma satisfação ser mãe. Para mim, eu sou realizada em ser mãe. Sou realizada em ser empresária, mas me cobro pra caramba. Trava minha coluna, às vezes, porque eu me cobro muito. E eu vejo mulheres como você, tão dinâmica, quero saber, essa minha curiosidade, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu acho que é essa questão de administrar bem o tempo, e é lógico que eu não crio meus filhos só. Uhum. Eu tenho um super parceiro, eu tenho um sócio nessa criação, né? E o Arimatea é sempre muito presente, é um paizão, e não só provedor, mas também de muito apoio, de muita orientação, de muita presença física. E a escolha do partner nessa história é muito importante. E eu tenho toda uma rede de apoio. Eu tenho duas madrinhas dos meus filhos maravilhosas. Eu tenho o vovozinho e a vovozinha. Sei disso. Sei que ele pega na escola. Sei disso. Quarta-feira é dia do vovozinho. Uhum. Então, assim, tem tudo isso que vai somando esse quebra-cabeça. É claro que em alguns momentos a gente poderia estar mais presentes do que deveria e do que gostaria, mas em outros a gente consegue fazer um bom high-low, um bom aqui e lá, de forma equilibrando esses pratos. Para não se sentir assim tão cobrada. Eu acho que é porque eu me cobro muito, eu queria mais, mas faz parte, né, Karine? É relaxar. Mas eu não vejo a cobrança como algo ruim. Desde que o sentimento final, quando você olhe para tudo aquilo, naqueles 5 minutos assim que a gente para e vê que está tudo engrenando, que as coisas, com todas as dificuldades, eu não estou dizendo que a vida é perfeita, não.
né? Não é vida de propaganda de margarina. E nem de rede social de blogueira de milhões de seguidores, que é tudo perfeito. Não mesmo. Ou mas talvez vai não. entrando em harmonia, vai entrando em equilíbrio, hora mais, hora menos, hora mais satisfeita, hora menos. E aí, quantidade e qualidade vai revezando e vai chegando no produto que, graças a Deus, eu estou muito feliz em ver. Essa base familiar, se você receber uma base muito boa, você vai conseguir passar essa base, com certeza. Bom, são 1 hora e alguma coisa de podcast. Eu Falo quero te muito. agradecer. Nossa, na verdade, eu poderia passar mais 1 hora conversando contigo, porque tem muita que pergunta. bom. É muita pergunta, principalmente a respeito de uma coisa que eu tenho dúvida, que é justamente a fase que eu estou passando, né? E acredito que várias outras mulheres estejam passando pela mesma situação. Com certeza. A gente está aí, quando as mulheres estão envelhecendo de forma... passando por essa idade de forma tranquila, outras não, outras curiosas, outras querendo saber como passar de forma... sem perder qualidade de vida e beleza. A gente também quer beleza, né? A gente não pode fingir que não quer ficar legal, porque tem perca de cabelo. Eu vejo muita gente perdendo a qualidade do cabelo, tem gente que perde a qualidade de pele, vai dar aquela murchada, ou então aquela engordada, aquela cintura mais arredondada. E a gente quer saber, sim, é muito importante a gente passar por essa sem... perder qualidade de vida e perder beleza, né? Eu até digo que toda dermatologista top tem uma gineco-friend. Porque para a pele ficar maravilhosa, tem que ter um substrato hormonal na grande maioria das vezes. E eu acho que é exatamente isso. A mulher perde não só saúde física, mas perde bem-estar, perde beleza e perde, inclusive, produtividade. Muitas mulheres experimentam o desemprego no seu apogeu intelectual. Exatamente porque quando ela já teve todas as formações acadêmicas, conseguiu experiência, chegou no mercado de trabalho, tem domínio em tudo que faz e que fala, ela tem 40 mais. E aí é uma mulher que já vive as alterações da menopausa e perde em produtividade e perde espaço no mercado de trabalho. Então, entender as nuances, entender que é uma fase fisiológica, natural. Muitas mudanças vêm para nos transformar, muitas mudanças vêm para enfatizar algo que a gente já tinha, mas a mudança é um fato, ela acontece nas nossas vidas. E levar essas mudanças com bem-estar passa por uma boa influência e assistência de um bom médico, que, no caso da mulher, o clínico da mulher, o ginecologista, para ter não só mais anos de vida, mas também qualidade de vida saudável, feliz, produtiva, em todos os anos ganho. Nossa, foi maravilhoso, foi um bate-papo que eu aprendi bastante. Vou agora pesquisar mais. Eu também aprendi muito com essa conversa com você. E quero te agradecer, foi muito bom esse bate-papo e aproveitar esse que já estamos aí no mês dos pais. Eu não sei exatamente qual o dia que a gente vai sair, que a gente agora está gravando e está ao vivo no Instagram, mas parabenizar o Dr. Washington, que é um pai maravilhoso. Estou falando isso porque eu conheço ele de perto. E parabenizar você pelo seu trabalho, que é lindo. Obrigada. Adorei! E vamos finalizar o nosso podcast. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, já está tudo ok. Só que eu estou feliz e a gente aprende ao falar e aprende ao escutar também. Quero finalizar o podcast agradecendo vocês por estar com a gente. E é isso, a gente está sempre trazendo um conteúdo importante, entregando um conteúdo de valor, esse bate-papo. Normalmente eu tenho muitas dúvidas também, a gente vai aprendendo e vai trazendo aqui para vocês. Pode colocar aí uma sugestão do que vocês querem ouvir aqui no nosso Cantos e Encantos e até o próximo episódio.